Você já se perguntou como seria viajar mais de 600 km por hora flutuando? Hoje, vamos descobrir como funciona a levitação magnética e conhecer os trens mais rápidos do mundo, aqui no Gerando Respostas. Tudo começa com um princípio fundamental da física, o magnetismo. Ímãs de polos opostos se atraem, enquanto os de polos iguais se repelem, e é justamente essa força de repulsão que faz com que os trens de levitação magnética, conhecidos como maglevs, consigam flutuar sem tocar nos trilhos. Mas a tecnologia vai muito além de ímãs comuns. Ela envolve três sistemas principais. Primeiramente, a levitação, que mantém o trem suspenso, limitando completamente o atrito com os trilhos. O guiamento, que mantém o trem alinhado na via, evitando deslocamentos laterais. E por fim, a propulsão, que ao invés de motores convencionais, os maglevs usam motores lineares. Imagine um motor elétrico desdobrado ao longo dos trilhos. Os campos magnéticos se alternam, criando forças que puxam ou empurram o trem. Existem dois tipos principais de tecnologias maglev utilizadas para a levitação: a suspensão eletromagnética e a suspensão eletrodinâmica. O sistema de suspensão eletromagnética, ou EMS, funciona por meio da atração magnética. No trem, há eletroímãs instalados na parte inferior, que ficam posicionados próximos a trilhos metálicos especiais localizados na via, geralmente na parte superior ou nas laterais. Esses eletroímãs são alimentados por corrente elétrica e geram campos magnéticos controlados em tempo real. Eles atraem o trem em direção ao trilho, mantendo-o suspenso a uma distância muito pequena, cerca de 15 mm. Para que isso aconteça, sensores altamente precisos monitoram constantemente a distância entre o trem e o trilho. Um sistema de controle ajusta a corrente elétrica nos eletroímãs milhares de vezes por segundo, garantindo a estabilidade do veículo e impedindo que ele encoste nos trilhos, mesmo em curvas ou variações de inclinação. O maglev de Xangai, na China, é o exemplo mais famoso desse sistema. Ele atinge velocidade de até 431 km por hora, levitando desde a partida, sem utilizar rodas em nenhum momento. Após mais de 17 anos de operação, sua velocidade foi reduzida para ainda impressionantes 300 km por hora, visando maior durabilidade e eficiência. Já a suspensão eletrodinâmica, também chamada de EDS, utiliza supercondutores ou ímãs permanentes, que interagem com bobinas condutoras instaladas na via. Nesse caso, a levitação ocorre por meio do princípio da indução eletromagnética. Quando o trem se move, a variação do campo magnético gera correntes elétricas nas bobinas da linha, que por sua vez criam campos magnéticos opostos, produzindo a força de repulsão necessária para sustentar o veículo. Diferente do EMS, o EDS necessita que o trem esteja em movimento para gerar levitação. Em baixas velocidades, ele ainda utiliza rodas auxiliares. A partir de aproximadamente 100 km por hora, a repulsão magnética se torna suficiente para eliminar qualquer contato físico com os trilhos. O maior exemplo desse sistema é o Chuo Shinkansen, no Japão. Ele utiliza supercondutores de nióbio e titânio, resfriados com hélio líquido, que proporciona uma levitação extremamente estável, permitindo velocidades superiores a 600 km por hora nos testes. Mas afinal, onde isso já é realidade? Atualmente, os trens de levitação magnética operam comercialmente apenas na China e no Japão. Outros países possuem linhas de testes ou projetos de pesquisa, mas sem serviços ativos para passageiros. No passado, nações como Reino Unido e Coreia do Sul chegaram a contar com linhas comerciais, porém todas foram desativadas. As iniciativas de maglev no Reino Unido e na Coreia do Sul falharam principalmente por uma soma de fatores: custos operacionais elevados, falta de peças, baixa demanda e riscos técnicos. No caso britânico, projetos maiores foram descartados devido à ineficiência econômica e alto custo por milha, enquanto na Coreia do Sul, uma linha urbana de curta distância acabou sendo substituída por uma alternativa mais acessível e sustentável. Hoje, a única linha de maglev de alta velocidade em operação no mundo é a de Xangai, que conecta o aeroporto de Pudong a uma estação de metrô na cidade. Enquanto isso, o Japão avança na construção do Chuo Shinkansen, um dos projetos mais ambiciosos da história ferroviária. Iniciado em 2014, sua primeira etapa vai ligar Tóquio a Nagoya, percorrendo 286 km em apenas 40 minutos, com trens que chegarão a 505 km por hora, sendo que 90% do trajeto será em túneis. Mas por que investir nisso? Do ponto de vista da engenharia, os trens de levitação magnética trazem diversas vantagens. Eles podem atingir velocidades muito mais altas que os trens convencionais. Sua eficiência energética também é superior, já que, sem atrito mecânico, com apenas o do ar, o consumo se mantém menor, especialmente em altas velocidades. Além disso, como não há contato direto entre o trem e os trilhos, tanto a manutenção quanto o desgaste dos componentes são significativamente reduzidos. Outro benefício é o baixo nível de ruído, resultado da ausência de atrito e do uso de propulsão elétrica, tornando-os muito mais silenciosos que trens tradicionais e aviões. Ainda assim, nem tudo é perfeito. Alguns dos contras para a levitação magnética são o alto custo de implantação.
A construção dos trilhos de maglev é extremamente cara, muito mais do que linhas ferroviárias convencionais. Isso se deve à necessidade de sistemas de levitação, controle magnético de alta precisão e infraestrutura específica, e também à incompatibilidade com ferrovias existentes. Maglevs não podem usar trilhos tradicionais. Isso significa que toda a linha precisa ser construída do zero, sem possibilidade de integração direta com as ferrovias convencionais. E os impactos no planeta? Além de oferecerem uma alternativa rápida e eficiente ao transporte aéreo em médias distâncias, os trens de levitação magnética ajudam a desafogar rodovias e aeroportos, melhorando significativamente a mobilidade entre grandes centros urbanos. Sua implementação também impulsiona o desenvolvimento de diversas áreas da engenharia, como elétrica, automação, materiais avançados e criogenia, uma área que é fundamental para os sistemas de supercondutores usados em alguns tipos de maglev. A levitação magnética não é mais só uma promessa do futuro, ela já está revolucionando o transporte em vários países e representa um salto tecnológico comparável ao que foi, no passado, a invenção dos próprios trens ou dos aviões. Gostou do conteúdo? Se inscreve para mais! Esse é o Gerando Respostas, um projeto apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC, onde você pergunta e o engenheiro de energia responde. Obrigado e até a próxima!